Aleluias. Pessoal, vamos então de palavras. A palavra maravilhosa dessa noite, onde nós estaremos aí retratando com um tema, amém? Encontro com Jesus, né? O quarto programa, né? Com o tema dessa noite, o encontro do homem com Jesus em sua glória. Que maravilha, hein? E a palavra de hoje nós vamos estar compartilhando através do livro de Apocalipse, né, o livro da Revelação, onde o apóstolo João, né, estava ali na ilha de Pátimo, ele teve uma visão, né, ele foi arrebatado até os céus e ali ele pôde ver até o trono de Deus, a glória de Deus. Ele teve encontro face a face com Jesus ressurreto. E nessa noite nós vamos estar, né, compartilhando essa palavra com todos vocês, na esperança, sim, que a palavra não volte vazia, segundo a promessa de Cristo para a tua vida e para a minha vida. Glória a Deus. Assim está escrito na palavra do Senhor. Apocalipse. Amém? Se você tem uma Bíblia que queira nos acompanhar aí, Apocalipse, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 9. Olha o que escreve o apóstolo João neste livro. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e a paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Aqui o apóstolo João ele estava preso numa ilha, amém? Porque ele era um evangelista, porque ele apregoava a palavra do Senhor. Amém? Por essa razão, ele foi condenado a viver preso em uma ilha. Ele diz aqui, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que ele tinha em Jesus Cristo. E ele segue dizendo assim, no versículo de número 9, ele fala, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve num livro, e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Efésio, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei para me ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés com uma roupa comprida, e cingido pelo meio do peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecente. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim, na sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve essas coisas, tem visto, as quais depois dessas de onde acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste da minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Querido, que maravilha. Quando nós, homens, mortais, pecadores, temos, pela misericórdia de Deus, a oportunidade de ter um encontro com Cristo, não tem nada neste mundo que venha apagar. Não tem nada desse mundo, ouro, prata, todos os bens que venha eliminar esse grande encontro. Querido, eu tive esse encontro, a Viviane teve esse encontro, muitas pessoas tiveram esse encontro. E o encontro que eu tive com Jesus não foi um encontro casual.
Eu me lembro muito bem a necessidade pela qual eu busquei Jesus. Depois eu aprendi que Ele que me buscou. Depois eu aprendi que Ele me amou primeiro. Depois eu aprendi que Ele me escolheu. Assim como Ele te amou primeiro, assim como Ele também te escolheu. E o texto dessa noite, querido, ele narra a história de um discípulo, pelo qual diz que foi um discípulo que Jesus mais amava. Embora Jesus amava a todos, mas é um discípulo que tinha muita intimidade com Jesus. O apóstolo João. Para onde Jesus ia? Se você ler aí os livros de Marcos, Lucas, Mateus e João, os 4 evangelistas, você vai ver que todos os momentos que Jesus iam fazer a missão do milagre, da ressurreição, da cura, esse discípulo estava presente. E esse discípulo, ele teve um encontro, quando ele andava com Jesus, eu me lembro que há uma passagem que diz, onde Pedro começa a questionar Jesus, e Jesus fala para Pedro que quando Pedro estivesse já farto de idade, que Pedro seria carregado pelas mãos, aquela coisa toda, e Pedro pergunta de João, e esse aí, Senhor, o que será dele? Aí Jesus diz, olha, se eu quiser que ele viva até que eu volte, ou seja, seria um problema de Jesus, que é próprio Deus falando. E isso, querido, veio ser cumprido numa visão apocalíptica, numa visão reveladora. Quando o apóstolo João estava preso na ilha de Pátmos, segundo ele, que ele foi preso porque ele apregoava a palavra do Senhor. Então, quando ele é preso naquela ilha, já nos seus finaizinhos de vida, ele tem essa visão. A visão de Apocalipse, a visão, a revelação, o que aconteceria com os finais dos tempos. Neste encontro, João é ordenado a escrever tudo o que ele viu, tudo que ainda iria acontecer e já está acontecendo, e muitas mais coisas vão acontecer. Você quer ver? Uma das coisas que João viu foi essa pandemia que estamos vivendo. Uma das coisas que João viu e escreveu foi essas guerras que estão acontecendo pelo mundo. Uma das coisas que João viu e escreveu é a fome, terremoto e outras coisas que virão. Neste encontro, o discípulo que amava Jesus, que andava com Jesus, que amava Jesus, ele era o mais íntimo, ele teve a honra de vê-lo ressurreto, ele teve a honra de vê-lo no seu sublime e glorioso trono. Olha que maravilha, olha que coisa mais linda. Aquele mesmo homem que esteve ali no pé da cruz, porque João foi o único discípulo que a Bíblia diz que esteve aos pés da cruz quando Jesus foi crucificado. E ele ficou ali por 90 dias, olha, misericórdia, 90 anos ele ficou ali esperando a vida do seu Salvador, do seu melhor amigo. E nada de Jesus voltar. E ele viu Jesus ressuscitado. Mas ele viu Jesus na terra, quando Jesus estava na terra. Ele viu Jesus ser assunto aos céus. Ele viu Jesus subir até as nuvens. E ele passou mais ou menos 90 anos da sua vida esperando a volta gloriosa, segundo a promessa de Cristo. E ele teve essa visão, querido. O apóstolo João, já velho, já farto de idade, ele teve esse encontro. E este encontro, querido, com certeza nos deixa, no livro de Revelação, nos alertando da ira do Cordeiro, da ira de Deus, a justiça de Deus. E sobretudo, querido, do seu grande amor através da morte e ressurreição do seu Filho. Querido, muitas das vezes, nós temos o hábito de dizer, olha, Deus ama o pecador. Será, querido, que Deus tem prazer no pecador? Eu não sei, se vocês estão me ouvindo na rádio, por favor, me ajudem. Eu não achei lugar nenhum na Bíblia onde está escrito que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Por isso tem muita gente que está levando uma vida como pecador, acreditando que Deus ama ele. Sim, Deus te ama, querido. Mas Deus não quer só apenas te amar, Deus quer cumprir na sua vida
a missão que Cristo veio fazer nessa terra, que é te salvar, me salvar, nos livrar do fogo eterno. E ainda existem religião que insiste em dizer que não existe o inferno. Querido, se não existe o inferno, analisa comigo, pensa comigo. Nós temos mentalidade, porque o evangelho tem que usar o intelecto, tem que usar o conhecimento, a cabeça. Se não existe o inferno, então por que que Jesus morreu? Diácono Haroldo, Jesus morreu para nós não ficarmos separados na eternidade. Querido, se você está no pecado, você já está separado de Deus. Para e pensa, a Bíblia fala que separados estamos de Deus pelos nossos pecados. Então, se nós estamos separados de Deus, então o que diferença faz a eternidade longe de Deus, se aqui nessa terra já estamos separados, se não existe o inferno? Quer ver outro exemplo? Se não existe inferno, então não vai ter punição das pessoas que saem para fazer assalto, que matam as pessoas e ali morrem no assalto sem conhecer Jesus. Que beleza! Uma criança que nasce num dia morre no outro. Comparando com aquele que viveu 100 anos pecando, 100 anos sem querer conhecer Jesus. Mas por que essas pessoas pregam que não existe o inferno? Sabe por quê? Porque é viável para o líder da igreja que for fundada. É viável. Porque falou, opa, peraí, vamos tirar isso aqui do inferno. Opa, peraí, Jesus não morreu assim, Jesus morreu assado. Opa, peraí, vamos mudar isso aqui. Isso não pode, isso aqui não pode, vamos fazer isso aqui. Aí coloca a lei, coloca as doutrinas acima do mandamento de Deus, acima do próprio Deus. Então, querido, quando você for falar que Deus ama o pecador e odeia o pecado, pensa que o pecador que continua no pecado, ele vai viver eternamente separado de Deus e vai queimar no inferno, querido. Vai queimar no inferno. Porque foi lá que Jesus nos quis nos livrar. Mas, Diácono Haroldo, segundo a palavra, Deus manda as pessoas para o inferno, não, querido. Deus não manda ninguém para o inferno. Só que você tem que entender, assim como eu estou entendendo, que Deus é tão santo, tão santo, tão santo, que nenhum de nós, do jeito que estamos, poderemos ter esse encontro com Ele, assim como o apóstolo João teve em visão. Mas, Diácono Haroldo, então, é impossível alguém ser salvo. Mas a Bíblia fala que para Deus tudo é possível. E essa é a maior razão de Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Essa é a maior razão de Jesus ter ressuscitado no terceiro dia, para nos livrarmos da condenação eterna. Neste encontro, querido, que João teve com Jesus, Jesus ele se apresenta como o próprio Deus vivo. E tem gente ainda que manipula a palavra, né? Aí passa ano, vai fazendo a nova versão, né? Aí, numa Bíblia, Jesus era Deus, dali a pouco já não era mais, e vai enganando o povo. E o povo fica ali, porque tem necessidade de buscar a Deus. Porque nós somos uma essência que vem de Deus. Eu estava conversando com uma amiga, né? A gente não vai falar o nome, porque não convém. Aí ela estava ouvindo louvor. Aí o olho dela, na hora, lacrimejou, encheu de lágrimas. E ela falou para mim, nossa, quando eu escuto esse louvor, dá vontade de voltar para a igreja. Eu falei para ela, sabe o que é essa vontade? É porque nós somos alguém que saiu de Cristo. Nós somos alguém que saiu de Deus. Nós temos a essência de Deus. Então quando a gente sente essa vontade de voltar, de retornar, é porque nós somos de lá. Eu lancei a palavra. Espero que essa palavra frutifique a tempo. Porque a palavra frutificou em mim depois que eu estava todo arrebentado. Depois que o vaso estava todo quebrado. Mas glória a Deus por isso, amém? Estou aqui hoje, nessa linda missão de apregoar a palavra de Deus. Então, querido, Jesus se apresenta
como o primeiro e como o último. Mesma coisa Deus fala lá em Isaías, que ele é o primeiro e o último. E se existe só um primeiro, só um último, então quem é Jesus? Então Jesus não faz parte da Trindade? Não acredita na Trindade? E Jesus, ele se apresenta, querido, como aquele que morreu, como aquele que ressuscitou. Olha que maravilha, nos prometendo a ressurreição. Neste encontro, querido, fica bem claro que a missão vencedora de Cristo para a salvação daqueles que nele crê, somente daquele que nele crê. Mas por que, diácono Haroldo? Porque não é a lei que vai salvar, querido. Porque aqueles que guardam a lei vai ter que guardar todas as leis, não pode tropeçar numa só lei. Vai ter que guardar todas. E Jesus veio para quê? Para cumprir a lei, não para colocar fora a lei, mas ele veio para cumprir a lei no nosso lugar. É óbvio que eu não vou matar, é óbvio que eu não vou levantar falso testemunho, é óbvio que eu não vou adorar outros deuses, é óbvio que eu não vou maldizer o meu irmão, é óbvio que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Aí sim eu vou estar a caminho, buscando Jesus para a minha vida, porque ele mesmo nos diz: conhecerei a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Ele diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Querido, Jesus não é atalho, Jesus não é uma viela, Jesus não é uma simples ponte, Jesus é o caminho, querido. E o apóstolo João, ele teve esse encontro, né? Após caminhar com Jesus carnal, ele teve com esse encontro com Jesus, com o corpo glorificado. Com o corpo glorificado, querido. Em Apocalipse 15, 3, 4 diz assim, ó: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. É uma canção de Moisés. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Olha que maravilha, querido. Esse é o Jesus que eu encontrei. E eu sei que eu tenho que muito mais de aprender com ele. Eu sei que eu tenho muito mais que aprender com ele. Às vezes eu fico, né, aqui na rádio orando com vocês, porque tem muita gente precisando de oração. E quando nós sabemos que as pessoas que nós oramos, que você orou, que você fez uma corrente de oração, quando nós sabemos que essa pessoa alcançou a vitória, a cura, a libertação, para nós é um motivo de alegria, porque não somos nós que fazemos, é o Espírito Santo de Deus que fez e que vai continuar fazendo. E nesse encontro, querido, do homem mortal, que escreveu o Apocalipse, ele nos narra. Uma hora você lê em Apocalipse: ah, mas eu não consigo entender, querido. O Espírito Santo de Deus, ele está para te revelar. E hoje temos na internet, procura aí um site de confiança, procura saber se não é seita que está te ensinando, e começa a entender mais um pouco da Bíblia. Quer ter um encontro com Jesus? Começa a orar na tua casa, no teu quarto, faz como Jesus nos ensinou. Tranca no seu quarto em secreto, porque em secreto Deus estará te olhando e ouvindo as tuas orações. Clama o nome dele. A minha conversão, o meu encontro com ele foi assim. Foi assim, eu comecei a clamar: me ajuda Jesus, me ajuda Jesus, me ajuda Jesus. E ali eu tive um encontro sobrenatural. Quantas e quantas vezes eu já tive visão com Jesus, de vendo ele ali, ó, face a face. E essa visão que João teve, eu tive uma visão similar a essa. A volta de Jesus é um espetáculo, foi uma coisa mais linda que eu vi na minha vida. Eu já falei nesse testemunho durante essa pregação na rádio, que são mais de 15 anos. Eu já dei esse testemunho aqui dessa visão que eu tive. Foi um sonho. Jesus voltando à sua glória para resgatar a sua igreja. E não está longe não, querido. Eu não posso me passar por um falso profeta e marcar a data da sua vinda. Mas segundo a palavra de Deus, não está longe a vinda de Jesus Cristo, não. Olha as coisas que têm acontecido. Olha as coisas que têm acontecido. Vai chegar um futuro próximo. Aqueles que estarão vivos vão olhar para o ano de 2020, 2021.
ou provavelmente 2022, não sei, e vai ver quantas pessoas que partiram dessa terra. Meu Deus, quantas pessoas partiram dessa terra. Vou falar mais uma vez, eu tive no Vale da Sombra da Morte, tive internado no UTI por 9 dias, 17, por tudo 17 dias, fora o isolamento que eu tive que fazer eu com a Viviane. Às vezes eu converso com a Viviane me conta a experiência que ela teve dentro de casa sozinha, isolada, e o marido lá. Vai ser entubado, não vai? Eu encontrei com uma enfermeira, Viviane, nossa amiga, ela me falou pra mim do drama que eu tava passando lá dentro sem eu saber. Que ela conversava com o doutor falava pra ela sempre, olha, não tá descartado a maneira dele ser entubado não. Quantas pessoas ali eu vi, querido? Quantas pessoas ali eu vi descer a sepultura? Quantas? Eu lembro que para selar a minha alta, no último dia eu dei de cara com o corpo saindo do TI. Eu vi, querido, eu vi vizinha minha, que mora aqui no meu bairro, morrer. Eu estava lá na hora que ela morreu, do lado ali, orando, para que Deus tivesse de misericórdia da alma dela e consolasse a família. Tanto assim, quando essa pessoa veio a falecer, eu liguei de imediato, porque eu já estava na enfermaria, liguei de imediato para Viviane e falei, Viviane, você tem notícia da fulana de tal? Observa aí, eu já sabia. Eu não queria dar triste notícia. Quantas pessoas, querido? Glória a Deus que essa irmã que desceu à sepultura, isso eu sei. Isso eu sei. Que essa mulher que desceu à sepultura, ela é uma serva de Deus, uma mulher que conhecia a palavra, uma mulher que teve um encontro com Jesus nessa terra e agora vive lá na glória. Eu creio nisso, querido. Eu creio nisso. Agora, quantas pessoas que estão na live, quantas pessoas que estão na rádio, que vai ver essa live depois, que só ouviu falar de Jesus. Quantas pessoas que imaginam que Jesus... Olha o Jesus da religião. Vamos analisar comigo o Jesus da religião. Ele nasce no dia 25 de dezembro. Né? Pequenininho, numa manjedoura. Aí é Natal. Aí nós comemoramos festa, bebida, presente. Então essa tradição de presente já acabou, né? Tá acabando aos poucos aí. Aí depois vem o carnaval. Aí a maioria vai para as festas, né? Já vai fazer 2 anos que nós não temos festividade de carnaval, que é a festa da carne. Aí chega a quaresma. Aí as pessoas passam 40 dias sem comer carne, sem beber, uns até sem fumar. Dali a pouco passa, vem a Semana Santa. Aí esse Jesus da religião, ele é morto, crucificado. Aí as pessoas vão para procissão, acendem velas, carregam andores. Dali a pouco vem o sábado da aleluia. E dali a pouco vem o domingo da Páscoa. Aí esse Jesus ressuscita e volta para a cruz de novo. Aí espera até dezembro para ele nascer e por aí vai. E a Bíblia fala que quando João tem esse encontro com ele já estava com o cabelo branco como a neve, com os olhos vermelhos como fogo. Da sua boca saiu uma espada com 2 gumes, com 2 fios, que corta dos 2 lados. Ou seja, uma espada que é a palavra, poderosa, afiadíssima. A Bíblia fala que ele estava com um manto branco, com um cinto sobre o seu peitoral. Esse é o Jesus que eu creio, querido, é o Jesus ressurreto, é o Jesus que encontrou comigo, é o Jesus que me curou, o Jesus que me libertou, o Jesus que me salva. Mas para me alcançar essa salvação, eu, a Viviane, nós temos que ser fiel até a nossa morte, para que nós possamos herdar a coroa da vida. Eu lhe faço esse desafio nessa noite, de você entregar a sua vida para Jesus, para que ele possa ter um encontro sobrenatural contigo. Mas Diácono Haroldo, isso é possível? É possível sim, querido. Porque a Bíblia fala que nós temos que buscá-lo enquanto nós podemos achá-lo. Que chegar uma hora que nós não podemos mais achá-lo. Como, Diácono Haroldo? Quando fecharmos os nossos olhos. Aí será tarde.
de consertar a nossa vida após a morte, porque não existe o purgatório. Procura na tua Bíblia em algum lugar que fala claramente do purgatório. Ah, é mistério. Não, porque se existia o purgatório, Jesus também não deveria ter morrido na cruz, sofrido tanto da maneira que sofreu para salvar um pecador igual a mim. Pensa que eu vou ser salvo porque eu mereço? Misericórdia, eu não mereço. Eu não mereço. Eu sou um pecador assim como você. Então é pela graça do Senhor, pela misericórdia de Deus, por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, para comprar a minha dívida, a dívida dos meus pecados e cravar ali na cruz. A dívida dos teus pecados e cravar ali na cruz. Foi para isso que Jesus morreu, foi para isso que ele veio nessa terra. Isso antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha programado, planejado esse plano de salvação para o homem. Amém? Então queira, querido, queira buscar esse Jesus ressurreto, esse Jesus vivo, esse Jesus, né, como diz o pastor Fausto, esse Jesus lindo e maravilhoso. Jesus lindo e maravilhoso. E ele vive. E em breve estará voltando para buscar. E digo para você, prepara a noiva do Senhor. É lindo, é maravilhoso. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Amados, essa é a palavra de Deus para você nessa noite, amém?